Olá galera, essa é a nossa primeira aula para esse período de pandemia, tá? Essa aula é para a segunda série do ensino médio, uma aula de geometria, ok? Eu postei para vocês uma lista de exercícios e hoje eu vou resolver essa lista para vocês aqui. Então vocês acompanham aí a resolução, aproveitem ao máximo e a gente já começa com a questão número 1, tá? Eu fiz o seguinte. Eu coloquei o enunciado da questão aqui na tela da televisão e vou resolver aqui. Quando tiver alguma figura, eu coloco a figura no quadro, porque fica melhor, tá? Bom, o que a questão número 1 está dizendo? Se quadruplicarmos o raio da base de um cilindro, mantendo sua altura, o volume do cilindro fica multiplicado por... Então ele quer saber por quanto fica multiplicado o volume do cilindro. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dividir o problema em duas partes. Como? Primeira parte é relativa ao cilindro 1. Essa é a primeira parte. Ó. Cilindro 1. Tá? Então tudo que for do cilindro 1 vai ter o 1 na frente. E a segunda parte é relativa ao cilindro 2, que foi modificado. Cilindro 2. No cilindro 1 tem raio. Quem é o raio do cilindro 1? O R1. Vamos chamar de R. Tá? Observa ó, que o raio do cilindro 1 é R. Tem altura também, ó. Cilindro tem altura. Quem que é a altura do cilindro 1? Vou chamar de H, ó. Tá vendo? Ó? E vou seguir o enunciado de acordo, né, com as palavras aí que ele me passou. Olha só, se quadruplicarmos o raio da base de um cilindro. Então eu vou pegar aqui o cilindro 1 e vou quadruplicar o raio da sua base. Então o raio do cilindro 2, depois que eu quadruplicar o raio, vai ficar 4 vezes o raio do cilindro 1, que é R. Bom, aí o que eu vou fazer? A altura, ó, eu vou manter, ó, o enunciado disse, ó, mantendo a altura. Ó. Então a altura do cilindro 2 vai ser H mesmo, tá? Que é a mesma altura do cilindro 1. Bom, o que eu vou fazer? Ele quer saber o que vai acontecer com o volume. Então eu vou escrever o volume do cilindro 1 com os elementos que eu tenho e vou escrever o volume do cilindro 2 com os elementos que eu tenho aqui. E vou ver o que acontece. Vamos lá. A gente sabe que para calcular o volume de um cilindro é a área da base multiplicada pela sua altura. Essa é a formulazinha que calcula o volume de um cilindro. Bom, a área da base, como o cilindro tem base circular, é a área do círculo, que é πr ao quadrado. Então, π vezes o raio ao quadrado vezes h. Então, esse aqui é o volume do cilindro 1, ó, volume 1, ó, para você não ter dúvida. Agora, eu vou calcular o volume do cilindro 2 com esses dados que eu tenho. Volume do cilindro 2. Esse aqui é o volume 1 e esse aqui vai ser o volume 2. Que é a mesma fórmula, a área da base vezes quem? A altura. Só que aqui é a área da base 2 e aqui é a altura 2. Aqui é a área da base 1 e aqui é a altura 1. Ok? Bom, então quem é o volume 2? Quem que é a área da base 2? A área da base é πr ao quadrado, só que o raio 2 é 4r. Então vai ficar π, entre parênteses, 4r elevado ao quadrado, πr ao quadrado, vezes a altura 2, que é o próprio h, que ele mandou a gente manter a altura, certo? Bom, 4r elevado ao quadrado eu vou distribuir aqui, ó, tanto por 4 quanto por r. Então vai ficar volume 2 é igual a π vezes 16, que é 4 ao quadrado, vezes r ao quadrado. Tudo isso vezes quem? H. Organizando aqui, ó, o volume 2, ó, eu vou ter exatamente quem? 16 π
R ao quadrado vezes H. Se você olhar com atenção o volume 1 e o volume 2, você vai perceber o seguinte, ó, que essa partezinha aqui, ó, do volume 2 é exatamente o volume 1. Então eu concluo o seguinte, que o volume 2 foi multiplicado por 16. Tá aí, ó. Era isso que ele queria. E a gente encerra aí a questão número 1. Questão 2, galera. Questão 2, o enunciado dela tá aí, ó. No sólido da figura ABCD é um quadrado de lado 2. Então tá aqui, ó. ABCD, um quadrado de lado 2, ó. 2, 2, 2 e 2, ó. Todos os lados iguais. E AE igual a BE, que é igual a raiz quadrada de 10. AE, ó, é igual a BE, que é igual cada um, ó, raiz quadrada de 10. E ele quer o volume desse sólido. Só você entender o seguinte, eu não sei se você chegou a perceber, mas o sólido da figura, na verdade, é composto de dois sólidos. Um cilindro na parte de cima e um cone na parte de baixo. Então, para eu calcular o volume desse sólido inteiro, ó, eu vou ter que calcular o volume do cilindro e o volume do cone. Só que para calcular o volume do cone, eu preciso da altura do cone, que eu não tenho. Mas eu construí aqui, ó, um triângulo retângulo, ó, trabalhado aqui com os elementos do cone, ó, e trouxe ele para cá. Ó. Então eu tenho aqui esse triângulo, ó, e trouxe esse triângulo para cá. Ó. Tá vendo? Ó? Em que essa altura aqui, ó, é esse segmento. Ó. E o raio, eu não sei se você percebeu, como ele é a metade do diâmetro, o diâmetro vale 2, que é um dos lados do quadrado que ele citou ali no texto, então o raio só pode valer o quê? 1. Tá vendo? Aplicando aqui o Pitágoras, eu consigo descobrir o H. Por que eu vou ter que descobrir o H? Porque para calcular o volume do cone, eu preciso da altura do cone. Certo? Então, como é que calcula aí o H? Vou aplicar o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, raiz quadrada de 10 ao quadrado, legal? É igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, 1 ao quadrado mais H ao quadrado. Raiz quadrada de 10 ao quadrado, vou cancelar o quadrado com a raiz, vai sobrar só o 10. 1 ao quadrado é 1 mesmo, mais H ao quadrado. Vou passar 1 para o outro lado subtraindo, 10 menos 1 vai ficar 9, ó, que é igual a H ao quadrado, e vou passar o quadrado do H para o outro lado em forma de raiz. Ó. Então vai ficar H já sozinho, ó, igual a raiz quadrada de 9, que todo mundo sabe que raiz quadrada de 9 é 3. Então encontramos aí o comprimento da altura do cone. Bom, quem é o volume do sólido que eu estou buscando? Volume do sólido vai ser o volume do cilindro mais o volume do cone. Ó. Esse é o volume do sólido. Volume do sólido é igual ao volume do cilindro mais o volume do cone. Bom, quem é o volume do sólido então? Sólido. Volume do cilindro, área da base vezes a altura. Quem é a base? Π vezes 1 ao quadrado. Ah, mas por que 1? Porque o raio da base do cone e o raio da base do cilindro aqui é o mesmo. A base dos dois é o mesmo, tá? O cone está de cabeça para baixo, beleza? Então, o volume do cilindro, a área da base, πr ao quadrado, ó, π vezes 1 ao quadrado, ó, o raio vale 1, ó. Vou deixar aqui para você não esquecer, ó, tá? Vezes a altura. A altura do cilindro é 2, ó. Tá aqui, ó. Mais o volume do cone. Quem que é o volume do cone? A área da base vezes a altura dividido por 3. Então vai ficar assim, ó, como a base do cilindro e a base do cone são iguais, π vezes 1 ao quadrado,
vezes a altura do cone, que nós encontramos aqui, que é 3, dividido por 3. Então, a fórmula é a área da base vezes a altura dividido por 3. Bom, vou simplificar aqui o 3 com 3, vai sobrar só π vezes 1 ao quadrado. Bom, então, finalmente, quem é o volume do sólido? O volume do sólido vai ser igual a quem? A π vezes 1 ao quadrado vezes 2, que vai ficar igual a 2π, ó. E mais quem? π vezes 1 ao quadrado, ou seja, π, ó. Finalmente, o volume do sólido vai ser igual a 2π mais π, 3π, né? Encerrando aí, ó, o exercício. Lembrar que a unidade do volume é unidade ao cubo, né? Então, unidade de volume, unidade ao cubo. Encerrando aí a questão 2. Bom, galera, vamos para a questão 3. O enunciado está dizendo o seguinte: é uma casquinha de sorvete que tem o formato de um cone reto. Eu fiz o desenho aqui para vocês, ó. Sabendo que a casquinha tem a geratriz medindo raiz quadrada de 42, tá aqui, ó, geratriz igual a raiz quadrada de 42 centímetros. E a altura medindo raiz quadrada de 6 centímetros, ó, calcule o comprimento do raio da base, que é esse comprimentozinho que ele está querendo. Observa aqui no cone que eu estou envolvendo aqueles 3 elementos, né, principais do cone, ó, geratriz, altura e raio. Quando a gente envolve esses 3 elementos, não sei se você lembra, mas a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras. Vê como é que é fácil aqui, ó. A geratriz é a hipotenusa, então vai ficar geratriz ao quadrado, que é igual à soma do quadrado dos catetos, que vai ser h ao quadrado mais r ao quadrado. Lembrando que a ordem aqui do h e do r tanto faz, né? Bom, o g é raiz quadrada de 42, então vai ficar raiz quadrada de 42 ao quadrado. O h é raiz quadrada de 6, então vai ficar raiz quadrada de 6 ao quadrado, mais o r ao quadrado. Bom, o que vai acontecer aqui, ó? Vou cortar o expoente com a raiz, ó, e vai ficar aqui só 42 e aqui só 6, ó. Vou passar o 6 para o outro lado para isolar o r ao quadrado, ó, já que é o r que eu estou querendo. Então, passando ele lá para o outro lado, ele está somando, vai subtraindo. Então, vai ficar o quê? 42 menos 6, que é igual a r ao quadrado. Bom, 42 menos 6 é 36. Então, eu já tenho aqui o r ao quadrado isolado, ó, que é igual a 36. Legal? Vou passar o quadrado aqui para o outro lado em forma de raiz. Então, r é igual a raiz quadrada de 36. Finalizando a questão, o raio vale 6 centímetros. Tá aí, galera. Bom, galera, questão número 4. Tá dizendo aqui, ó, que é um chapéu de festa de aniversário que tem o formato de um cone reto, com 4 centímetros de raio da base e 12 centímetros de altura, ó. Fiz o desenho aqui para vocês, ó. 4 centímetros de raio da base, ó, e 12 centímetros de altura. É um chapéuzinho de festa de aniversário. E ele quer o volume desse chapéu em centímetros cúbicos. Bom, vamos entender o seguinte. Eu vou aplicar direto a fórmula do volume. Quem que é a fórmula do volume do cone? O volume do cone é igual à área da base vezes a altura, dividido em 3 partes iguais. Então, esse é o volume de qualquer cone. Então, o volume do cone vai ser área da base, quem que é? Π vezes o raio, que vale 4, ó, ao quadrado, πr ao quadrado, que é a área do círculo da base, vezes a altura, que vale 12. Isso aí dividido em 3 partes. Eu não sei se você está de olho, né, já percebeu que 12, ó, dá para simplificar aqui com 3, ou 12 dá para dividir por 3, ó. Vai dar 4, ó, que já facilita aí os cálculos para nós. Então vai ficar assim, ó. Volume é igual, 4 ao quadrado é 16, vezes o π, né, que está acompanhando,
vezes 4 aqui, que eu dividi o 12 por 3. Finalmente, ó, eu vou encontrar o resultado igual a 16 vezes 4, vai dar 64 pi centímetros cúbicos, como ele pediu, encerrando aí a questão número 4. Bom, galera, questão número 5. Questão número 5 está falando de um cilindro e está falando que a área lateral desse cilindro é 64 pi metros quadrados. Também está falando que a altura desse cilindro é o dobro do raio da base. Calcule o comprimento desse raio. Bom, vamos entender o seguinte. A área lateral de qualquer cilindro, tá, é igual a 2πr vezes H. Essa é a formulazinha que calcula a área lateral de qualquer cilindro reto. Tá? E ele falou que a área lateral é 64π. Ó. Então, onde tem a L aqui, eu vou colocar 64π, ó, que é igual a 2π vezes o raio vezes a altura. Só que ele falou no probleminha que a altura é o dobro do raio. Então, a altura aqui, ó, vai ser igual a 2 vezes o raio, que é o dobro do raio. Bom, multiplicando aqui todo mundo, ó, eu vou ter 64π, que é igual a 2 vezes 2 dá 4, ó. R vezes R dá R ao quadrado, então vai ficar 4πr ao quadrado. Só que, eu não sei se você observou, mas eu tenho π dos dois lados, ó. Como está tudo multiplicando, ó, não tem nenhuma soma, eu posso cancelar. Então eu fiquei com quem? Fiquei com 64, que é igual a 4r ao quadrado. Vou passar o 4 aqui dividindo, ó. Vai ficar então 16, né? Porque 64 dividido por 4 dá 16, que é igual a r ao quadrado. E aí já vou isolar o r, ó. Vou passar o quadrado lá para o outro lado em forma de raiz. Então vai ficar r, que é igual a raiz quadrada de 16. Finalizando aqui, o raio então vai ser igual a 4 metros, de acordo com a unidade dada no problema. E encerrando aí a questão número 5. Vai. Bom, vamos resolver a questão número 6, tá? É um cone também, né? Ó, e ele está dizendo o seguinte. A altura de um cone circular reto mede o triplo da medida do raio da base. Se o comprimento da circunferência dessa base é 8π centímetros, então calcule o volume em centímetros cúbicos. O que você tem que entender é o seguinte. Né? Para calcular o volume de um cone, é a área da base vezes a altura dividido por 3. E a área da base é π vezes o raio ao quadrado. Então, πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Ou seja, eu preciso do raio e preciso da altura. Ele falou que a altura, né, do cone mede o triplo da medida do raio da base. Então, o que nós temos aqui? Ó? A altura é igual a 3 vezes o quê? O raio da base. Certinho? Ó? E ele falou que o comprimento da circunferência da base é 8π. Ó. Então, comprimento da circunferência da base é igual a 8π. Esse comprimento da circunferência da base, para quem não lembra, é 2πr, né, que é o comprimento de qualquer circunferência. Então, 8π é igual a 2πr. Cancelando π com π e passando 2 dividindo, o raio vai dar o quê? 4 centímetros. Ó. Bom, mas se eu encontrei o raio, eu consigo encontrar a altura. A altura é 3 vezes o raio. Isso implica que a altura vai ser 3 vezes 4, ou seja, 12 centímetros. Bom, galera, eu acabei de encontrar os elementos que eu precisava para calcular o volume. O que eu vou fazer com esses dois elementos? Vou substituir aqui na fórmula. Então, vamos lá. Vamos substituir na fórmula.
Vai ficar então π, quem que é o raio? O raio é 4, ó, ao quadrado, vezes a altura que vale 12. Tudo isso dividido por 3. Ó. Então, quem é o volume? Ó? 4 ao quadrado dá 16. Esse 12 com esse 3, ó, eu vou simplificar. Na verdade, eu vou dividir. Ó. Vai ficar 4, ó, né? Porque 12 dividido por 3 dá 4. 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 4 dá 64 π, no caso, centímetros quadrados. E tá aí o volume do cone que ele queria, encerrando aí a questão número 6. Bom, vamos resolver a questão número 7. A questão número 7 está dizendo o seguinte, é um cone circular reto que tem altura de 8 centímetros. Então tá aqui, eu já coloquei aqui, ó, o conezinho, altura 8 centímetros, né? E o raio da base mede 6 centímetros, ó, também coloquei aqui, ó. E ele pergunta qual é em centímetros quadrados sua área lateral. A gente sabe que a área lateral de qualquer cone é πr, g, em que R é o raio e G é a geratriz. Então, se você observar com atenção, ó, ele só me deu o raio e a altura, ele não me deu a geratriz. Ó. Então, eu vou precisar calcular a geratriz. Então, a geratriz, para quem não lembra, tá aqui, ó. O que eu vou fazer? Como eu vou trabalhar com os 3 elementos principais do cone, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Então, vai ficar assim, ó. G ao quadrado, que é igual a quem? A R ao quadrado, mais H ao quadrado. Como eu já falei para vocês, a ordem que aparece o R ou o H, tanto faz. Né? São os catetos. O G é o que eu quero. Então, G ao quadrado, que é igual a 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado é 64. Então, G vai ser raiz quadrada de 100, né? Porque 36 mais 64 é 100. A raiz apareceu porque eu passei o quadrado para o outro lado, né? Em forma de raiz. Então, finalmente, quem é o G? 10 centímetros. Então, tá aí a geratriz. Calculei a geratriz, agora eu vou calcular quem? A área lateral. Então, eu precisava da geratriz para calcular a área lateral. Bom, agora é só aplicar a formulazinha. Π vezes o raio, que é 6, vezes a geratriz, que é 10. Ou seja, a área lateral vai ser 60 π centímetros quadrados, finalizando aí a questão número 7. Bem fácil. Bom, galera, vamos resolver a questão 8. Questão 8 tem novidade para vocês, né? Ele está falando de um recipiente cônico projetado de acordo com o desenho a seguir. O desenho a seguir eu fiz aqui no quadro. Ó. Se você olhar com atenção, esse cone aqui que ele me falou, tá faltando a pontinha dele aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, isso aí é a novidade. E ele pede o volume desse recipiente. Como é que eu vou calcular o volume dessa figura? Bom, entenda o seguinte, quando falta essa pontinha aqui, é porque isso aqui é chamado de tronco de cone, que é a parte de baixo do cone. E para calcular o volume do tronco do cone, tem uma formulazinha, que é essa que você tem que saber. Sabendo a fórmula, dá tudo certo, só substituir os elementos na fórmula. Vou colocar aqui a fórmula para vocês. Ó. Volume do tronco, ó, VT, ó, volume do tronco é igual a quem? A altura do tronco vezes π dividido por 3, que multiplica quem? Rzão ao quadrado mais Rzão vezes Rzinho mais Rzinho ao quadrado. Lembra o seguinte, ó, não sei se você percebeu na figura, que quando eu cortei aqui em cima a pontinha do cone, formei aqui o tronco de cone, ó, eu tenho um raio da base superior e tenho um raio da base inferior. Observa-se nitidamente que o raio da base superior é menor que o raio da base inferior. Ó. Aqui é Rzinho e aqui é Rzão. O Rzinho ele falou que é 2 centímetros, o Rzão ele falou que é 6 centímetros. E a altura do tronco é 12. Então eu vou pegar os elementos, vou substituir aqui na fórmula. Né? Olha como é que é simples, não tem mistério nenhum. A altura do tronco vai ser o quê? 12 vezes π sobre 3, de acordo com a fórmula. O raio da base maior é 6, ó. Então 6 ao quadrado.
o raio da base maior é 6, o raio da base menor é 2 e o raio da base menor de novo é 2 elevado ao quadrado. Bom, vamos fazer as continhas, né? Vamos enxugar o que dá para enxugar aqui, ó. O 12 dá para dividir por 3. 12 dividido por 3 dá 4. Então, o volume do tronco vai ser igual a 4π vezes 6 ao quadrado é 36. Ó. 6 vezes 2 dá 12. Ó. E 2 ao quadrado é 4. Ó. Tá vendo? Ó? Então, finalmente, que é o volume do tronco? Ó, vai ser 4π vezes 36 com mais 12, 48. 48 com mais 4, 52. Volume do tronco, finalmente, 52 vezes o 4 vai dar 208π, né, centímetros cúbicos. Viu aí como é que não é difícil? Só aplicar a formulazinha do volume do tronco. Tá aí a questão número 8. Valeu, galera. Bom, galera, questão 9. A questão 9 é o seguinte, ó, o enunciado está dizendo aí, ó, calcule o volume, ó, do cone gerado pela rotação da superfície triangular determinada por um triângulo de cateto 7 centímetros e 15 centímetros. Então tá aqui, ó, o triângulo tá aqui, ó, tá vendo? Ó? Aí esse triângulo vai girar, ó. Quando ele gira bem rápido, o que que acontece? A figura que nós observamos, né, a figura sólida formada, a figura espacial formada, é um cone. E ele falou que o cateto maior mede 15 centímetros e o cateto menor mede 7 centímetros. Ou seja, como ele quer que gire em torno do cateto maior, então a altura desse cone vai ser 15 centímetros e o raio desse cone vai ser 7 centímetros. E ele quer que você calcule o volume. Não sei se você lembra, mas para calcular o volume de qualquer cone é a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, tudo isso dividido por 3. Ou seja, nós precisamos do raio e da altura que nós temos aqui. Ó. Então, ficou fácil, né? Bom, substituindo os elementos aqui na fórmula, eu vou ter, então, volume é igual a quem? A π, vezes o raio, que é 7, elevado ao quadrado, vezes a altura, que é 15, né? Dividido em 3 partes. Bom, para facilitar os cálculos, ó, esse 15 dá para simplificar com esse 3, sobrando 5 aqui em cima, ó. Tá vendo? Ó? A gente sabe que 7 ao quadrado é 49, então vai ficar 49π vezes 5. Fazendo esses cálculozinhos aqui, ó, 5 vezes 9, 45, vamos 4, 5 vezes 4, 20, 4, 24. Então vai dar 245π centímetros cúbicos. Tá aí o volume do cone gerado pela rotação desse triângulo. Ok? Tá aí a questão 9. Bom, galera, questão 10 para a gente encerrar a listinha de hoje, tá? Calcule a área lateral de um cilindro equilátero com altura medindo 16 centímetros. Então eu já desenhei aqui o cilindro, só que ele falou que o cilindro é equilátero, galera. Então quando o cilindro é equilátero, nós temos que lembrar de uma coisa muito importante, que é o seguinte: todo cilindro equilátero tem a altura igual a 2 vezes o raio. Então em todo cilindro equilátero vai acontecer isso aqui. Então eu tenho que lembrar disso aqui, se eu não lembrar eu não resolvo. Bom, se a altura é igual a 2 vezes o raio e a altura é 16, ó, então o raio, ó, passando 2 dividindo aqui, ó, vai ser igual a 8 centímetros. Ó. E aí ele precisa que eu calcule a área lateral, tá? Ele precisa aqui do cálculo da área lateral. Então quem que é a área lateral de qualquer cilindro? 2π vezes o raio, vezes H. Essa é a área lateral de qualquer cilindro. Pode ser equilátero ou não. Bom, o que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou substituir os elementos. O raio vale 8 e a altura vale 16. Então vai ficar 2 vezes π vezes 8 vezes 16.
Fazendo aí os cálculos devidos, né? Eu vou ter aqui área lateral igual 2 vezes 8, 16. 16 vezes 16 dá 256 pi centímetros quadrados. E tá aí a área lateral, finalizando a questão 10. Galera, foi um prazer estar aqui. Espero que todos tenham aproveitado e até a próxima. Valeu!